Quando um jovem talento do futebol decide desafiar as estatísticas e a opinião pública para lutar por seu espaço no maior clube do mundo, a história muda de tom. E quando esse movimento é comentado abertamente por uma das mentes mais respeitadas do futebol moderno, a repercussão é inevitável. A declaração recente de Xabi Alonso sobre o futuro de Endrick no Real caiu como uma bomba. Endrick quer ficar, brigar por uma vaga e provar que pode ser decisivo desde já. Endrick não quer ser poupado, protegido ou encaminhado por caminhos mais seguros. Ele quer ser testado, quer ser desafiado, quer viver, desde o início, tudo aquilo que o futebol profissional tem de mais intenso. E é essa mentalidade que está mexendo com os bastidores do clube e com os próprios planos da comissão técnica. O que parecia um caminho certo, o empréstimo agora está em xeque. Porque quando um jogador demonstra tanta determinação e coragem, ignorar isso pode ser o maior erro de todos. A fala de Xabi Alonso não foi um simples comentário. Foi um posicionamento. Foi uma resposta aos rumores, às projeções e às especulações. E foi também, para muitos, uma indireta ao próprio clube. Não se empresta vontade, não se negocia personalidade. E Endrick tem os dois de sobra. Está na hora de olhar para ele não como promessa, mas como realidade. A história de Endrick é marcada por ousadia. Desde muito jovem, ele mostrou ao mundo que não seria apenas mais um. Ele quer marcar seu nome com força, com raça, com entrega. A chegada ao Real foi cercada de expectativas. Era esperado que ele vestisse a camisa 9. Tudo caminhava para isso, até que Gonzalo Garcia surgiu com força, disputando diretamente o espaço que muitos já achavam ser de Endrick. Com a concorrência interna aumentando, surgiram rumores sobre um possível empréstimo. Muitos consideraram prudente, mas Endrick não. Ele bateu o pé, mesmo que em silêncio. Disse aos mais próximos: "Quero ficar, quero lutar." E é essa vontade que chamou a atenção de Xabi Alonso. Em uma recente declaração, o treinador deixou claro: "Quando um jogador jovem quer ficar e lutar, temos o dever de ouvir." A fala ecoou forte. Não foi apenas sobre tática, mas sobre postura, mentalidade e coragem. Para Xabi, é melhor errar tentando do que estagnar esperando. E é nisso que Endrick se destaca. Mesmo sabendo da disputa ferrenha, ele insiste em permanecer. Treina como se cada dia fosse um teste. Olhos atentos, mente focada e vontade de provar não para os outros, mas para si mesmo que nasceu para estar ali. Nos bastidores, a dúvida cresce. Emprestar ou apostar? Segurar ou lapidar em campo? Xabi deu a pista. Às vezes precisamos deixar o fogo aceso. Um jogador com fome deve ser testado no calor do jogo. E é exatamente isso que Endrick representa. Fogo, fome, vontade. Um atacante que quer mais que minutos, quer legado. Enquanto a diretoria ainda não tomou uma decisão, Endrick vai construindo sua narrativa, treinando, aprendendo, absorvendo. Ele observa tudo e, mesmo calado, manda seu recado. Quer ficar, quer jogar, quer ser grande. E isso pesa. Pesa porque muitos chegam com promessas e esperam oportunidades. Endrick não. Ele exige com atitude, não com palavras. A cada dia que passa, a pressão interna cresce. Se o clube escolher emprestá-lo, corre o risco de perder a chance de lapidar um diamante no seu próprio quintal. Se decidir mantê-lo, terá que oferecer mais do que discurso. Terá que colocá-lo à prova. É aí que entra o risco, mas também a oportunidade. A fala de Xabi Alonso balançou o ambiente interno do clube. Até aquele momento, a ideia de emprestar Endrick era vista como quase certa. Afinal, o planejamento tradicional sempre favorece um período de adaptação externa, longe da pressão e da cobrança direta da torcida e da mídia. Mas o futebol moderno tem mostrado que cada vez mais jogadores pulam etapas. E, para isso acontecer,
É preciso um clube disposto a quebrar padrões. Xabi Alonso não pediu que Endrick fosse titular. Não exigiu sua permanência, mas fez algo ainda mais forte. Reconheceu em público que a vontade do jogador deveria ser considerada. E isso, dentro de uma estrutura onde decisões costumam ser frias e estratégicas, foi quase uma revolução. Porque reconhecer o desejo de um jogador tão jovem não é apenas sinal de empatia, é sinal de visão. A situação ficou ainda mais delicada porque tudo indicava que Endrick herdaria a camisa 9. Esse era o plano inicial, a imagem mental vendida para a torcida e para o próprio atleta. A chegada com status, a oportunidade de começar com identidade. Mas, quando Gonzalo Garcia apareceu com força, o cenário mudou. O que parecia certo virou dúvida. A camisa ficou sem dono. E agora, a disputa é direta. Uma escolha entre dois caminhos. Uma decisão que o clube ainda não tomou e que está se tornando cada vez mais difícil. Endrick sabe disso. Sabe que o ambiente está mais competitivo do que nunca. E mesmo assim, não quer ser emprestado. Ele tem plena consciência da presença de nomes de peso no elenco, da disputa com jogadores que também buscam protagonismo. Mas isso não o intimida. Pelo contrário, o desafia. Endrick quer provar que pode vencer ali dentro, que pode merecer a camisa 9 mesmo depois da reviravolta, que pode ser grande dentro do maior palco. Do outro lado, surgem vozes que dizem que seria melhor mandá-lo para outro time, dar minutos, aliviar a pressão. Mas é aí que entra a mensagem mais forte de Xabi Alonso. Um jogador que quer ficar, que quer disputar posição, que entende o tamanho do desafio, não pode ser tratado como alguém que precisa ser poupado. Ele precisa ser valorizado, precisa ser lapidado dentro da pressão, não longe dela. E tem mais. Não estamos falando de um jovem que ignora a realidade. Endrick sabe exatamente quem está ao seu redor. Ele conhece a sombra que paira sobre qualquer jogador que vista a camisa 9 nesse clube. Ele sabe que Mbappé também está no elenco. Ele entende o que isso representa, mas ainda assim, repete para si mesmo: quero ficar, quero lutar. E quando um atleta mostra esse tipo de mentalidade, essa clareza de objetivo, essa maturidade de postura, é difícil argumentar contra. Não se trata de orgulho, trata-se de convicção. De quem sabe que pode não ser fácil, mas que vale a pena. De quem escolhe o caminho mais difícil por acreditar que é nele que se constrói uma história. A declaração de Xabi Alonso não determina o futuro de Endrick, mas coloca pressão sobre quem terá que decidir. Porque agora não se trata apenas de um planejamento de carreira, trata-se de respeitar a vontade de quem está ali, dia após dia, tentando provar que merece. E isso, no futebol de hoje, vale tanto quanto qualquer estatística. Por fim, a grande pergunta continua. Endrick deve ser emprestado para ganhar minutos, ou deve ficar e brigar pelo que acredita ser seu? Xabi Alonso já respondeu. Endrick também. Agora falta o clube. E você, o que acha? Acha que o clube deve manter Endrick no elenco principal e deixá-lo disputar posição mesmo com a concorrência pesada? Ou acha que o empréstimo é o melhor caminho para sua evolução? Deixe sua opinião nos comentários, as melhores serão fixadas, porque no fim das contas, essa também é uma decisão que mexe com o coração da torcida. Valeu e que Deus te abençoe.